Olá, hoje no Papo Rec a gente traz o vereador de oposição ao prefeito Rafael Greca, Dalton Borba. Bem-vindo, Dalton. É um prazer estar aqui, espero que seja uma conversa bastante produtiva, que a gente possa esclarecer muitas coisas aí para o nosso público. Eu acho que divertida vai ser, não sei se vai ser produtiva, mas divertida a gente vai tentar fazer. Me diz uma coisa, como é que é, eu não sei direito, como é que é fazer oposição? Eu acho que você não sabe muito, né? Não sei muito, eu fui só 3 mandatos de oposição, como é que é fazer oposição lá na Câmara? O principal obstáculo de ser oposição, né, você sabe muito bem disso, é a gente ser minoria, né? Esse é o problema, que a gente grita e nem sempre a gente consegue ser ouvido. Mas é o lado que é muito instigante na oposição, né? Porque a gente sempre sabe que se tanta gente está de um determinado lado, é porque tem uma partezinha que precisa ser fiscalizada e isso não é interessante para todos. Então é muito prazeroso estar na oposição. Eu digo que ser oposição, para mim, é você ser dono do seu mandato, dos seus votos, você tem liberdade total. Agora, o que me deixa mais pé da vida na oposição é aquele cara que se elegeu com um discurso parecido com o meu, num partido igual ao meu, ou no meu partido, ou na mesma coligação, e assim que ele bota o pezinho dentro do plenário, ele vira a situação. Como é que você lida com isso com seus colegas? Isso é, para começar, no meu modo de ver, uma traição com o eleitor. Que quem votou em você, votou confiando no teu discurso. Se você sustenta um discurso de oposição, de fiscalização, de corpo a corpo, você tem que reproduzir isso no teu trabalho no dia a dia. Então isso é uma traição muito grande. E é um discurso também que revela o caráter do candidato, né, depois eleito, que acaba indo para onde sopra o vento, né, onde fica mais cômodo para ele trabalhar. Isso é prejudicial, eu trato disso inclusive em sala de aula, isso é um problema gravíssimo da representação política e que a gente deve caminhar, deve perseguir o objetivo de combater esse tipo de conduta, né? É preciso cobrar dessas pessoas. E, na verdade, na oposição é o que a gente faz no dia a dia. Oposição cobra, fiscaliza. E como é que os teus alunos veem quando você coloca essa realidade? Porque ninguém acompanha o nosso trabalho. Esse podcast, esse Papo Rec aqui que a gente inventou, é para trazer um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia, de pessoas envolvidas de alguma maneira com a política, para que as pessoas entendam mais o que está acontecendo. Quando você coloca essa realidade na sala de aula, aqui em Curitiba, uma faculdade onde você dá aula que tem uma certa elite intelectual e financeira. Infelizmente, a realidade não é uma faculdade que representa a sociedade de Curitiba como um todo, mas uma elite ali. Quando você traz essa realidade para esses seus alunos, eles aceitam isso de boa naquele discurso, essa é a política, aguenta? Ou você vê que você consegue causar uma revolta, uma dúvida, uma inquietação? Não, você tem um resultado efetivo, positivamente efetivo. Porque eu sempre digo assim, o papel de nós, representantes políticos, é a gente esclarecer a população. Não é você soltar aquele discursinho que é o discurso que vende, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente viu recentemente agora um processo ético que foi polêmico na Câmara de Vereadores contra o ex-vereador Renato Freitas, agora deputado, o que se vendeu ali foi um discurso que era basicamente o que muita gente gosta de ouvir, né? Sim. O sujeito foi lá na igreja fazer política. O mais interessante é que nesse período em que isso aconteceu, o ex-candidato Bolsonaro à presidência da República andava por tudo quanto é igreja evangélica fazendo política, claramente, expressamente fazendo política. E eu dizia isso já àqueles que defendiam esse discurso, eu dizia, olha, vocês não têm que fazer o discurso que as pessoas gostam de ouvir, vocês têm que educar as pessoas, esclarecer as pessoas. E é isso que eu faço, por exemplo, com um aluno, é esclarecer para eles, porque vamos dizer o que é verdade, o Brasil ainda é um país racista, o Brasil é um país homofóbico, o Brasil é um país que tem muito preconceito. Se não partir de nós, representantes, o exemplo de como não ser tudo isso, toda essa negação ao óbvio, qual é o papel que a gente tem na política? Então, eu tenho esse papel, nem sempre eu sou compreendido, eu confesso. Eu costumo brincar com a minha equipe que eu já perdi alguns eleitores, porque esperavam ouvir de mim uma coisa e não vão ouvir, né? Mas, na medida do possível, eu procuro esclarecer e educar.
para as pessoas entenderem, né? Principalmente nessas questões polêmicas que envolvem aí preconceito, enfim. Mas o que eu escuto dizer, e o que a gente escuta de volta é: esse é o jogo. Eu disse que eu entrei nessa política para mudar o jogo. Sim. Ah, mas essa é a regra do jogo, se você não jogar o jogo, você não se reelege. Eu falei, então eu não tô reeleito. Você percebe que algumas pessoas entram, e eu já percebi isso, apaixonadas na política, românticas, e quando elas descobrem que a política é um jogo um pouco mais bruto, um jogo um pouco mais pesado, mesmo a boa política vai ter embates, vão ter brigas, vão ter discussões, vão ter colocações, ela se desconstrói e passa a ser mais um. Você percebe isso lá na Câmara? Ah, percebo, demais. Demais. As pessoas entram, é só você ver, você falou agora há pouco de pessoas que têm partidariamente a mesma ideologia, ou às vezes até do mesmo partido, e eu não vou dizer expressamente, mas eu vivi isso dentro do partido, do PDT, de pessoas que, em tese, deveriam ter uma ideologia de oposição, uma ideologia de esquerda, ou no mínimo de centro-esquerda, e que acabaram assumindo uma postura de direita declarada. É óbvio que isso é deixar se render pelo jogo, né? E eu concordo com você e pratico isso. Eu não estou lá para jogar, eu estou lá para fazer aquilo que as minhas diretrizes ideológicas me inspiraram a fazer quando eu fui candidato. Se isso for suficiente para me reeleger, ótimo. Se não for, paciência, eu prefiro estar fora. Mas não vou jogar esse jogo e transformar, aliás, contribuir para que a política fique como ela é hoje. Como a gente percebe, né? Esse jogo é que as pessoas mudam de opinião, mudam de ideologia e o pior de tudo, tentam construir um discurso que justifique o injustificável. É grave, né? Mudar da água pro vinho, né? Não tem... E quando é que o Dalton Borba deixou de ser professor para virar político? Olha, eu costumo dizer assim, quem é professor não deixa de ser nunca mais, né? Eu tenho uma paixão, eu sempre digo, meu gabinete tem ex-alunos meus, eu sempre digo que quer me ver feliz, me bota numa sala de aula. Eu tenho paixão. Eu agora estou voltando como aluno para a faculdade, estou começando agora, comecei ontem, para ser mais exato, cursar uma matéria no doutorado na Federal do Paraná, e aquele lugar é o meu habitat natural. Eu tenho paixão por estar dentro da academia, né? Agora é óbvio que a gente na política, ou você se dedica e você se entrega para a política, ou você não vai ser um político inteiro, né? E política não é bico. Não. Política ao contrário de que muitos brasileiros pensam, mas política é uma atividade que... Extenuante. Meu Deus, aquilo te tira do teu ambiente natural, te tira inclusive da tua família, porque Mas não é só ir de vez em quando no plenário, votar uns negocinhos, fazer uns cursos? É isso que as pessoas pensam, né? Ah, vai lá no plenário 3 manhãs por semana e depois não trabalha mais. Trabalha muito, trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado, trabalha quando está todo mundo de férias na praia, porque o papel do representante é cuidar dos interesses da população, e os interesses da população não tiram férias. Não. Não tem domingo, não tem sábado, né? Sem contar, claro, alguns fatos excepcionais, como de vez em quando acontece uma chuva forte aí numa determinada comunidade, casas são levadas pela chuva, né? Às vezes uma situação de violência numa determinada comunidade. Então, a política e o outro aspecto que a gente precisa deixar claro aqui é assim, mesmo quando a gente está em casa, a tua cabeça está funcionando. Você está pensando... filhos que o digam. Exatamente isso. Não, mas eu tenho uma reclamação recorrente lá em casa. Por quê? Porque não raro eu estou reunido com a minha equipe domingo para tomar um café da tarde lá em casa, para falar de projeto. Rapidinho, desculpa. Você reúne a tua equipe domingo? Domingo, óbvio. E eles ficam, assim, eles entendem. Eu quero pegar depois um curso disso aí para fazer isso com a minha equipe, botar essa galera para trabalhar um pouquinho mais. A gente se reúne. O burburinho que você está escutando atrás é que tem parte da equipe do Dalton aqui, tem parte da minha equipe aqui comigo também.
Então, a gente se reúne sábado, se reúne domingo, a gente se reúne às vezes numa cafeteria, às vezes na casa de um, de outro, a gente chama de imersão, então chega de manhã, passa o dia inteiro num sábado assim, e eu vou te dizer a coisa mais gratificante, é que isso faz bem para a alma da gente. Nós estamos lá trabalhando, nós estamos produzindo, a gente está pensando a educação, a gente está pensando a segurança, a gente está pensando a saúde pública, mas esse lado, eu concordo com você, é um lado cruel porque as pessoas não veem isso. Não vem isso. Mas faz parte, eu acho, faz parte. Quantos filhos, Aldo? 3. Quantos anos? Eu tenho, eu até quando eu falo meus filhos me emociono, porque eu tenho 3 filhos que qualquer cidadão pediu a Deus. Eu tenho uma filha de 25 anos, fez agora essa semana, médica, e está fazendo o 2º ano de residência no Pequeno Príncipe. Eu tenho o meu filho do meio, com 22 anos, ele está terminando agora em julho a faculdade de Direito. Fui professor dele no Unicuritiba. E o mais novo que está fazendo cursinho agora para fazer vestibular também vai tentar medicina. Olha só. É bom. Ou seja, está realizado com as crianças por enquanto. Acho que cumpri meu papel direitinho ali. E sobre, já que você está na sala de aula, você virou vereador, você tem na sua equipe ex-alunos que trabalharam com você. Você acha que na política hoje é melhor aquele aluno mais bagunceiro, mais do fundão, mais questionador que perturba o professor, ou o aluninho que traz a maçã, o aluninho CDF, o puxa-saco, o que decora as coisas para a prova? Quem se encaixaria melhor no mundo político hoje, aqui no Paraná, em Curitiba? Olha, essa pergunta é muito interessante, que eu vou te dizer uma coisa. Eu tive um aluno polêmico, eu acho que ele levou 8 anos para fazer a faculdade de Direito, que normalmente se faz em 5, né? O mais relapso faz em 6, ele conseguiu fazer em 8, eu acho. Esse aluno, quando eu comecei a dar a primeira aula de Direito Constitucional para ele, ele sentou no fundo da sala e eu falava lá na frente, ele fazia assim com a cabeça. Às vezes ele dava risada, uma risada cínica, assim. Quando terminou a aula, eu chamei esse menino e falei, qual é o teu problema? Ele olhou para minha cara e falou assim, eu não acredito em nada do que você está falando. Aqui no Brasil, esse negócio de direito constitucional aí é só na teoria, só em sala de aula. Aí eu olhei bem para ele e falei assim, pois então eu vou fazer uma aposta com você. Eu vou fazer você gostar do direito constitucional. Se você gostar, você vai dizer para todo mundo que fui eu que te inspirei. E se você não gostar, eu deixo de dar aula. Ele olhou e deu risada, né? Bom, para resumir, esse menino se formou em Direito, foi fazer mestrado em Direito Constitucional. Olha só, gostou. Hoje ele leciona, é estudioso do Direito Constitucional e é uma das pessoas com quem eu mais converso hoje sobre política pública, Constituição e Direito Constitucional. Então eu vou te dizer assim, normalmente aquele aluno que te provoca é o que te joga para frente. Porque o direito, de fato, ele é uma ciência difícil. No papel, no livro, tudo é lindo no direito. No direito, todo mundo tem direito, tem o direito fundamental, a moradia, garantias, direitos fundamentais. Aí você anda uma voltinha rápida na periferia. Ninguém tem nada. Meu Deus, me fala em segurança pública, fala em saúde, fala em moradia. Tem nada. E o mais legal é quando a gente fala que as pessoas têm direito à moradia, que o Estado tem que fazer, você escuta, eu não pago o meu imposto para dar casa de graça para os outros. Isso. Uma falta de percepção de Total. sociedade. Total. E isso me dá um gancho. Você, como professor de direito constitucional, sabendo essas garantias, sabendo como, em teoria, as leis devem ser feitas, e vendo elas serem feitas na Câmara e fazendo parte da CCJ, e eu hoje também faço parte da CCJ na Assembleia, quantos nós no estômago isso te dá? Meu Deus. Eu diria que não é nem nós, isso é úlcera já. Porque a gente é obrigado a engolir com farinha ali algumas coisas que você vê que são flagrantemente inconstitucionais. Outras coisas que são projetos perfeitamente alinhados com a Constituição, mas são derrubados estrategicamente na CCJ, porque a CCJ tem efeito vinculante. Né? Se morrer ali, acabou. Morreu ali, não vai para frente. Não vai para frente. E isso é muito difícil. Eu tive uma iniciativa que a gente começou a fazer
e foi antes da pandemia, que era um projeto que andava muito bem. Aí veio a pandemia, a gente meio que engavetou. Mas eu convidei alguns alunos da faculdade para constituir uma comissão de fiscalização dos trabalhos da CCJ da Câmara. Então, eu pegava alguns projetos que a gente sabia que iam ser polêmicos e mandava para eles estudarem. E depois a gente confrontar com o trabalho da Câmara. E jogava nas redes sociais isso. Isso é muito bom. Eu gostei da ideia. É excelente. Adorei. Isso lá na Assembleia ia dar pano para manga de um Mas não tenha dúvida. Primeiro que você traz o aluno para a realidade, ele deixa de ser romântico para achar que não, o controle de constitucionalidade é uma coisa perfeita. Perfeito é uma obra. Nós estamos longe de ter um controle de Se constitucionalidade. fosse perfeito, já não tinha 11 ministros discordando. Né? Exatamente. Exato. E aí, esse é outro ponto que é difícil, porque você vê o parlamento, às vezes, editar alguma lei, que é uma lei que é de interesse de alguém, um interesse corporativo, que é frontalmente inconstitucional. E aí você tem que esperar o Poder Judiciário vir e dizer, querido, isso daí não serve. Então, isso daí eu vou tirar os efeitos dessa lei, porque vocês erraram. Mas até isso acontecer, você sabe que... Demora. Demora, muita ilegalidade é feita, né? Teoria dos 3 poderes. Existe na prática? Então, quando eu falo para os meus alunos que o Brasil adota a principiologia lá de Montesquieu, da separação dos poderes, a gente sabe, né, que na prática a conversa é outra, né? Quando você analisa, eu vou dizer aqui da minha casa e vou cortar da minha carne. Quando eu olho que dentro da Câmara de Vereadores existe uma base de apoio ao prefeito, que é uma base que derruba qualquer projeto que não seja de interesse da prefeitura e aprova qualquer projeto que seja de interesse, você vê que o Estado democrático de direito se esfacela. Acabou, esse troço de separação de poderes, acabou. Eu não sei se eu posso comentar tudo que... O que vier na cabeça. Porque eu vou falar para você, na Assembleia nós não temos harmonia entre os poderes, nós temos uma suruba entre os poderes, não é nem conurbação. Executivo, judiciário e legislativo no âmbito estadual, nós vivemos uma suruba, é uma casa de swing aquilo ali, onde os interesses institucionais imediatos são colocados acima de qualquer parâmetro legal, constitucional ou social. Vocês ainda têm lá na Assembleia, ainda essa participação do Poder Judiciário, que é vinculado ao governo do Estado, né? Que é vinculado aos poderes do Estado. Nós na Câmara não temos essa relação muito íntima com o Poder Judiciário. É bom. Mas, eu vou dizer, é preciso que o Poder Judiciário tenha um cuidado maior e deixe de lado essa institucionalização de interesses, porque é preciso que o Poder Judiciário aplique lá a regra dos freios e contrapesos. Né? Eu vi muita coisa acontecer, inclusive com um voto, eu não vou citar nome aqui para não ser deselegante, mas eu vi gente lá na Câmara de Vereadores vendendo um discurso de que era professor também de direito constitucional e se manifestando nos debates de temas constitucionais, que era uma coisa inacreditável. Então dava para ver claramente que o sujeito adotava uma postura política, corporativa, mas tentava justificar isso vendendo um discurso constitucional. Um verniz constitucional. E aí você passar para o aluno isso, para dizer assim, não, no Brasil nós temos 3 poderes independentes e autônomos, não dá, né? Não dá. Eu, pelo menos, estando dentro da Câmara, eu não consigo mais dizer isso. O que nós temos hoje são 3 poderes que se conversam. E a conversa nem sempre é boa. A conversa nem sempre é uma conversa comprometida com os interesses sociais, né? Mas também não dá só para a gente falar mal. Olha, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por exemplo, está com uma atividade agora de solução de conflitos fundiários, e ela é capitaneada pelo desembargador Fernando Prazeres, que é uma comissão que está estudando muito esses conflitos. Eu sei, eu já vi inclusive várias postagens e algumas reportagens colocando que era o fim da reintegração de posse no Paraná. Isso. Então veja. Nós temos um jornal
que falido de direita que fez uma matéria super agressiva, né, sobre isso, dizendo que nunca mais você ia tirar ninguém que invadisse a sua posse, invadisse a sua propriedade. E o que nós temos é um grupo de juízes preocupados com a diminuição da violência. Isso é um problema gravíssimo de ignorância social e ignorância daquele viés político que não tem interesse. O que eu vejo muito, e já ouvi dentro da Câmara de Vereadores, é dizer assim, vocês estão tentando fazer uma coisa para privilegiar vagabundo. Em primeiro lugar, que a moradia não é coisa de vagabundo, é um direito fundamental que está dentro da Constituição, está lá no artigo 6º da Constituição. Então não é favor nenhum que o Estado faz em assegurar o direito de moradia. Mas é claro, como você muito bem destacou, tem uma ala aí que não interessa isso. E aí começa a derrubar como é que eu vou dizer, a nobreza desse projeto. Eu vou te dizer, o Tribunal de Justiça do Paraná avançou muito, foi premiado no CNJ agora por conta dessa comissão que criou aqui. Essa comissão tem conseguido acordos de ocupações aí pelo interior do estado maravilhosos. Tem sido uma política muito, muito comprometida com o social. E vamos dizer o que é verdade, o Tribunal de Justiça está fazendo aquilo que o Poder Executivo tinha que estar fazendo. Fazer. E não fez. E tem que vir o Tribunal de Justiça e botar o seu dedo lá, porque senão não sai a política. Agora você sente, como eu sinto, um rico, uma indústria, uma madeireira, invade uma área da União. São 50 anos para tirar eles de lá, com 500 recursos, com 500 advogados, e a gente nunca vê uma ordem de despejo acompanhada de tratores, máquinas e fazer aquele avanço destruindo tudo. Por que isso acontece quando nós temos, que seja numa área da União, uma invasão de pessoas para plantar ou para morar? Qual é a diferença do direito hoje? E agora é com o professor, não é com o vereador. Qual é a diferença do rico e do pobre hoje no Brasil? A gente costuma brincar, às vezes, né, uma piadinha no meio da aula, que a gente diz assim, todos são iguais perante a lei. Uns mais iguais, outros menos iguais. Né? Então, o que acontece? Isso até interessante essa colocação que você fez, porque ontem, durante a aula lá na Federal, nós estudamos um texto que dizia exatamente isso. O discurso que se vende para legitimar as desocupações, as reintegrações de posse, é um discurso nitidamente burguês. É o discurso que, em primeiro lugar, a primeira chapa das reportagens é assim, o direito de propriedade foi assegurado. Só que atrás desse discurso tem uma crueldade social muito grande. Porque de qual propriedade que nós estamos falando? Propriedade ociosa, propriedade que não cumpre a sua função social, que não tem uma projeção econômica. Quer dizer, é a propriedade pela propriedade. É você ficar, a grande empresa, a grande corporação, ficar reunindo um patrimônio, reunindo um imobilizado que tem uma expressão financeira, mas que não tem função social nenhuma, enquanto nós andamos pela cidade, estamos vendo gente dormir embaixo de viaduto. Vou pegar o caso polêmico do condomínio. O condomínio que invadiu a área da prefeitura, construiu um salão de festas, construiu uma cancha de poliesportiva, um laguinho e manteve uma área de preservação. Isso. Por que não foi um trator lá? Se fosse ao contrário, se fosse um pequeno bairro, um morador, 2 moradores tivessem invadido uma área da prefeitura, ele ia ser extirpado de lá. Mas foi um condomínio rico. E o condomínio, então, passa a ter a opção de compra do terreno. Isso. Por valores X, Y, Z, não vou entrar no valor. Mas se fôssemos você, ou se fosse um grupo de retirantes que tivesse ocupado ali com 3 casinhas, tinha passado o trator em cima. Sem dúvida. E o problema, o grande problema de estudo é assim, direito é uma questão de interpretação da norma. Então, uma hora você pode interpretar de um jeito, outra hora você pode interpretar de outro, de acordo com o que for mais conveniente. Isso é um problema. E não tenho dúvida, existe um tratamento legal, existe uma espécie de privilégio
para aqueles que são poderosos e têm condições de bancar, como você destacou, uma equipe de advogados, né, que pode ter muitos recursos processuais para arrastar uma demanda, e aí tudo em respeito ao devido processo legal, coisa que com aquele que é menos favorecido não existe, né? É exatamente isso. Você vê que a coisa mais comum numa desocupação é desocupar em área e já enfiar trator na mesma hora. Derruba tudo para não ter a possibilidade de retorno. E o que você faz com essas famílias? Agora, recentemente, até por conta desse trabalho aqui do tribunal, o CNJ expediu uma normativa dizendo o seguinte: olha, o prefeito da cidade onde está sendo feita a desocupação, ele é obrigado a indicar um local que seja seguro e que tenha uma infraestrutura mínima para alocar essas pessoas. Porque não vamos esquecer que tem mulher grávida pelo meio, tem idoso, tem criança, tem deficiente físico. Como é que você faz? Você pega esse pessoal e diz, ó, tchau, vão ser felizes? Mas existe ainda, infelizmente, recursos processuais, existem prefeituras, e o exemplo claro que nós temos aqui em Curitiba, prefeitura que ora sabe agir rapidamente quando é conveniente, ora faz de conta que não vê, para não ter que agir, e enquanto isso, a injustiça corre solta por aí. E por falar em prefeitura, eu acho que a gente está chegando perto do final aqui. Prefeitura, pessoas necessitadas, interesses particulares e privados, transporte coletivo. Não tem como fugir do transporte coletivo em Curitiba. R$6 a passagem, pagando por passageiro. Como é que a gente revê esse absurdo que é o transporte coletivo de Curitiba na mão da mesma família há 50 anos? Esse tema foi bastante debatido na Câmara, e o que eu mais ouvi lá foi o seguinte: o contrato de concessão lá na origem foi mal feito, e aí nós temos que esperar agora, porque o prazo de término nele é 2025. Mas o contrato venceu, ele já foi renovado. O contrato original já não existe mais. Mas o fato, e veja, é isso que eu não consigo entender, como advogado que sou, como professor de direito que sou. Se o contrato está mal feito, leonino, e é um contrato leonino, ele tem que ser revisto na justiça. E aí, alguém lá na Câmara disse, mas já tentamos ver esse contrato e não conseguimos alterar. Veja, o interesse público, e notadamente o interesse acima de público, o interesse coletivo, porque a coletividade que faz uso de ônibus é uma coisa absurda de grande, tem que ter o seu direito preservado. E digo mais, não é só para o usuário do ônibus, o empresário que depende dele também. Que é óbvio que isso traz um reflexo. Agora tem um movimento aqui na cidade para colher assinaturas de um abaixo-assinado contra esse último aumento da tarifa. E sabe de onde vem esse abaixo-assinado? De empresários. Eles estão preocupados. Agora, absurdo é esse monopólio do transporte, como você destacou, na mão de uma família, durante tantos anos, e ninguém consegue fazer nada contra isso. Pacta sunt servanda. Exatamente isso. Exatamente. Isso surgiu a teoria do direito que surge para defender eu combati, é um absurdo eu isso. combati o pacta sunt servanda, né? Essa ideia de o acordo faz lei entre as partes. Isso, na verdade, já vem mudando na teoria do direito há alguns anos para reafirmar uma tradução possível para dizer assim, o acordo justo faz lei entre as partes, não o acordo injusto. Bandeira de Mello, no direito administrativo, tem um livro inteiro sobre isso, incrível, sim. E que foi completamente ignorado pelos tribunais do Brasil. Sem dúvida. Um elitismo. Celso Antônio Bandeira de Mello, Marçal Justo Filho aqui entre nós, sim, que combatem esse tipo de postura. Mas o fato é, mais uma vez, a gente vê o poder de império do capital, né, falando mais alto. Não há outra explicação para a gente justificar essa demora na solução de um problema que é um problema, como é que eu vou dizer? É um problema que é de percepção de todos, desde o mais simples até o mais alto cargo da nossa sociedade, porque todas as pessoas se valem do transporte coletivo. Né? Todo mundo. E para a gente fechar, Curitiba leva asfalto para as pessoas. O que Curitiba não leva mais hoje? O asfalto chega. O que deixa de chegar
nos nossos bairros, as nossas periferias, as pessoas que precisam de governo? Todo o resto. Falta escola, falta posto de saúde, falta transporte. Eu tive recentemente uma comunidade que a líder comunitária veio pedir para mim, será que o senhor não podia arrumar um jeito de botar um ponto de ônibus aqui? Porque nossas crianças andam de 2 a 3 quilômetros, ela me lembra exatamente, para chegar na escola. Nós estamos falando de criança que está saindo de casa para estudar. E aí a líder comunitária tem que vir pedir como se fosse um grande favor que ela está me pedindo para fazer, para botar uma linha de ônibus. Então, curiosamente, houve um investimento faraônico em asfalto em Curitiba, uma coisa que eu fiquei espantado, combati isso fortemente na época da pandemia. Nós estávamos falando de pandemia, com problema de saúde pública, com problema econômico, porque Sim, o fica em casa obrigou o comércio aí a fechar. E você se lembra muito bem disso, que o asfalto em Curitiba não parou. Não. Não parou em plena pandemia. Nós estamos com um número de mortes diárias aí, 4 mil, 5 mil mortes diárias do Brasil, e o asfalto em Curitiba não parou nem um dia. Visconde de Guarapuava, asfaltada no meio da pandemia. O que diria Brizola? Meu Deus, Brizola deve se virar na tumba. Falta tudo. Falta tudo. Falta ação. O Estado não chega, né? A Prefeitura não chega. Chega só o asfalto. Chega o asfalto. Dalton, obrigado pela conversa, obrigado por estar aqui com a gente. Eu é que Fala para agradeço. todas as suas redes pro pessoal ali. Naquela ali é a sua, essa câmera aqui é a sua. Essa aqui. Então, a gente está aí nesse trabalho de fiscalização ferrenha, comprometimento, e lá no Instagram, professor Dalton Borba, é assim que fala? Eu sou da época da máquina de datilografia, Você mas não é acho tão que mais velho que eu assim, Dalton. Mas a gente tá lá, Instagram, Twitter, né? Professor Dalton Borba. Professor Dalton Borba. E eu nas redes sociais, @Requião Filho, Facebook Requião Filho. Acompanha a gente e se puder, dá um like, curte o nosso canal, acompanha a gente que vai ter muito mais bate-papo interessante aqui. Até mais.